Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Paulo Portinho e hoje a gente vai falar de um assunto que parece trivial, com resposta na ponta da língua, mas que pode se tornar bastante delicado. Eu devo fazer poupança para os meus filhos? Me acompanha para a gente responder essa questão. Bom, gente, de início eu trabalhei essas questões, primeiro no livro Quanto Custa Ficar Rico, que você está vendo, está logo aqui atrás de mim, e você está vendo aí na tela, um livro que eu lancei em 2010 para ensinar as pessoas a calcular o seu próprio índice de riqueza, né? A gente precisa saber onde a gente está, para saber onde a gente quer chegar e saber o que é necessário fazer para chegar lá. E depois eu retomei isso na nova versão, lançada em 2019, do meu livro O Mercado de Ações em 25 episódios, um best-seller do mercado nacional, e que eu atualizei para 25 anos de investimento em bolsa. Esse livro é focado especificamente em investimento em bolsa de valores, mas eu trago nos apêndices uma discussão um pouquinho mais sofisticada a respeito dessa questão de colocar ou não colocar dinheiro, fazer ou não fazer poupança. Ok? Vamos lá. Bom, o primeiro ponto delicado que a gente tem que tocar é o seguinte, pessoal. A poupança, se a poupança for comprometer a acumulação de patrimônio para a aposentadoria dos pais, o risco é muito grande. Eu sei que tem pais que fazem isso, né? Pais, mães, obviamente, fazem isso, dão praticamente tudo que podem para os filhos até os 20, 25, 30 anos, e de certa forma negligenciam a própria capacidade de formação de poupança e chegam eventualmente a 55, 60 anos numa situação razoavelmente vulnerável. O que eu vi acontecer é que esse tipo de situação é arriscado, não é garantido, por mais que o pai seja amantíssimo, que a mãe que seja super dedicada, etc., que esse fluxo eventual do filho passar a ajudar os pais, quando o filho tiver com 35, 40 anos, 30, 32 anos, ajudar os pais diretamente, nem sempre isso é funcional nas famílias, tá certo? Às vezes isso se torna uma situação desagradável. Para algumas famílias isso não é desagradável, é normal, tem filhos que fazem isso não só de boa, como fazem questão absoluta, mas tem situações em que isso não acontece. Então, a minha sugestão é sempre que você evite negligenciar a sua própria capacidade de formação de poupança. Um outro ponto fundamental, pessoal, é a gente reconhecer que existem poupanças que são feitas para os pais, existem poupanças que são feitas para os filhos. A poupança que são feitas para os pais são aquelas poupanças que tendem a trocar algum gasto que os pais teriam no futuro pela poupança dos filhos, como, por exemplo, pagar uma faculdade. Né? Quando for o caso de você pagar uma faculdade, fazer um intercâmbio, abrir um negócio, sei lá, seu filho vai ser dentista igual a você quer abrir e comprar os equipamentos para ele. Tá? Dá um impulso nele no início da carreira para comprar um negócio, um Uber, um carro, o que for, não importa. Então, uma carroça de pipoca. Se o seu objetivo é chegar no futuro, entregar para ele alguma coisa que você tiraria do seu próprio dinheiro, como por exemplo pagar uma faculdade, se esse é o objetivo, o ideal é que você acumule esse dinheiro numa conta sua, que você tem controle. Porque se você eventualmente entregar para o seu filho aos 18, 20, 21 anos o dinheiro para tudo isso, talvez ele não faça o que você achava o que deveria ser feito com aquele dinheiro. E seria frustrante, né? Você passar 10, 12, 18 anos juntando dinheiro para ele fazer uma faculdade, sei lá, você nunca teve faculdade, você conseguiu dar isso para o seu filho, garantir isso, e ele resolve que, sei lá, vai passar um ano viajando e depois, quando ele voltar, ele torra o dinheiro todo da faculdade, quando ele voltar, ele vê o que vai fazer. Assim, não é exatamente o que você queria. Se você deixou na conta dele, etc., você vai perder essa capacidade de gestão. Então, se o objetivo é formar uma poupança que vai reduzir o seu gasto, talvez seja melhor você formar na sua própria conta, na conta dos pais, não na conta do filho. Né? Existe um outro objetivo de poupança, e esse é o objetivo de poupança mais importante da gente discutir aqui, que é o objetivo de poupança de entregar na mão do filho um volume financeiro com 18, 21 anos, ou eventualmente o que muita gente tem feito e é muito perigoso. Então você pegar, acumular dinheiro por 10, 12, 15, 20 anos para entregar para o seu filho, ou entregar como uma previdência privada, como uma renda vitalícia, de um salário mínimo de R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 5.000, dependendo da sua capacidade financeira, da capacidade financeira dos pais, isso é uma faca de dois gumes. Por quê? Porque isso vai depender demais
da personalidade do seu filho, da forma como ele foi criado, dos objetivos dele, da capacidade dele próprio de se sentir feliz, de se sentir realizado com as coisas. Tá? Não necessariamente a gente entregar uma renda ou um valor grande de dinheiro no primeiro momento significa para os filhos uma grande libertação. Então a gente tem que ter isso em mente. Por isso que, como é que a gente evita que isso crie mais transtornos do que benefício, é que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Mas todo mundo já deve ter visto, eu tenho exemplos muito próximos, conheço uma quantidade muito maior de pessoas que tiveram problemas com isso, né? Problemas de fazer com que o filho conseguisse sair de casa para ter o mesmo nível de vida, ou para ter o nível de independência que nós gostaríamos que tivesse, do que o contrário, tá certo? Dele sair, bombar, crescer e arrebentar na vida. É muito mais fácil você encontrar situações em que a gente não consegue posicionar os filhos. Por isso que a gente vai falar um pouquinho adiante como é que a gente junta a poupança com a educação financeira para isso não ser um problema ou para reduzir esse nível do problema. Então, acontece, entre 8% e 10% das pessoas são altamente empreendedoras. Tá? Tem uns que são muito empreendedores mesmo, mas tem gente que já olha para as coisas e vê business, e vê negócio, e vê um caminho para ela própria. Tem gente que se encontra na vida com enorme facilidade, mesmo que seja em coisas totalmente diferentes umas das outras. Essas pessoas raramente vão ter problemas para, talvez não consigam acumular, não consigam ficar ricas, etc., porque aí depende de outras coisas, mas essas pessoas raramente têm problemas e dificuldades na vida para se sustentar, para se manter e etc. Para essas pessoas, realmente, se você entregar uma renda inicial, um valor inicial para fazer um empreendimento, etc., para essas pessoas realmente isso tende a ser algo importante no início, mas depois isso vai ficar irrelevante porque ela vai tocar voos sozinhos. Para uma outra parte, talvez 50, 55, 60% das pessoas, esse dinheiro vai ser bem-vindo. Né? Poxa, isso vai me dar um alívio, eu vou conseguir pagar minha faculdade, ou essa renda que eu recebi aqui do meu pai, eu vou conseguir me manter, sou independente, vou alugar um apartamentinho pequenininho e vou cuidar da minha própria vida, foi ótimo, valeu, obrigado. Para 50% das pessoas, 60%. Mas um grupo entre 20% e 30%, e é isso que a gente tem que ficar atento, porque isso depende de nós, pais, né? Depende de como os pais criam os filhos. Para esse grupo, eventualmente, um input inicial desse pode ser prejudicial. Tá? Acontece, gente, desculpa, mas acontece. Infelizmente acontece. De as pessoas chegarem aos 30, 35, 40 anos se sentindo infelizes porque não conseguiram nada, porque não se sentem nada, porque se sentem muito mais a reboque do que cuidando da própria vida. Tá? Mas como é que a gente evita isso? Como é que a gente evita que a gente entregue para os filhos aos 18, 20, 21 anos um dinheiro que eventualmente vai ser mal usado, ou vai ser destruído, ou ele não vai servir como um input para aquele busca a independência financeira dele, não vai servir como input para um novo negócio, assim, como é que a gente evita que isso aconteça? O que eu vi acontecer nos 10, 12 anos que eu fiquei no Instituto Nacional de Investidores, dando palestra, conversando com as famílias, etc. O filho precisa sentir a dificuldade do dinheiro crescer. O filho precisa sentir a relação risco-retorno. O ideal é que ele, numa idade madura, para algumas crianças vai ser 10, 11 anos, para outras crianças vai ser 13, 14. É preciso que nesse momento, né, em que ele tem alguma maturidade, a gente tire ele da mesmice e diga que a poupança dele, né, só vai crescer se ele começar a cuidar dela em investimentos mais arriscados. Por que investimentos mais arriscados? Porque se ele ficar colocando o pai colocando, sei lá, 50 reais, 100 reais, 200 reais todo mês em uma poupança, ele não vai ter nenhuma noção de relação risco-retorno. Ele não vai ter nenhuma noção de gestão do próprio patrimônio, porque quem está colocando dinheiro, quem está fazendo esforço, é o pai e não ele próprio, porque ele não tem renda. Então é importante a gente, depois que você conseguir juntar, por exemplo, em 5, 10 anos de investimento, 20 mil reais para o seu filho, 10 mil, 20 mil, que ele aprenda a fazer investimentos de risco. Tá? De preferência, como ele é muito novo e a bolsa de valores é lugar para pessoas novas, porque a bolsa de valores é bom para quem tem longo prazo, as pessoas de 15 anos têm um longuíssimo prazo, né? Que ele aprenda a identificar empresas, saber como são os investimentos fundamentalistas, aprender a ler um balanço,
Ah, com 13, 14 anos? Sim, exatamente isso. Um casal de médicos de Belo Horizonte, que é um exemplo que eu sempre tenho na minha cabeça, eles montaram um clube de investimento. Na época tinha clube de investimento, hoje não é mais fácil fazer isso. Em que participava ele, a esposa e os filhos. Então tinha dinheiro dele, da esposa e dos filhos, e a gestão era do filho mais velho, que na época tinha 13 anos. Foi inclusive ele, em 2006, 2007, antes disso talvez, 2005, 2006, que me deu uma das melhores dicas que eu já recebi na vida de comprar fértil. Eu acho que só vendi quando ela foi comprada por alguém com um lucro espetacular, porque o garoto acompanhava preço-lucro, dividend yield, o garoto acompanhava o balanço com 14 anos. Não é difícil. E é mais interessante ainda quando ele percebe, por exemplo, ele faz uma compra de uma ação, a ação cai 20%. Aí ele começa a ver, caramba, meu pai juntou essa grana para mim, essa grana é minha, só posso pegar esse dinheiro aos 18 anos. Se eu não fizer uma boa gestão, uma boa operação aqui, eu vou perder essa grana. E assim, ele com 13, 14 anos, o que ele mais tem de valor na vida não são os 10 mil, 20 mil, 50 mil, 40 mil que o pai juntou, 5 mil que seja. É a vida que ele tem, é o aprendizado que ele vai ter. Então, se a gente consegue, mesmo aquele filho que tem menos propensão a ser empreendedor e a buscar uma vitória rápida na vida, uma vitória importante, mesmo aquela pessoa um pouquinho mais reativa, que é a maior parte das pessoas, né? Mesmo aquela pessoa, ela vai passar 3, 4, 5 anos sentindo o risco de perder aquele pequeno patrimônio que tem, tomando decisões, errando, tomando decisões e acertando. Isso tende a fazer com que ela, pelo menos nessa parte de gestão do próprio patrimônio, das próprias finanças, pelo menos nisso ela seja extremamente responsável e saiba o que está fazendo. Se ele, por exemplo, for uma pessoa que eu não quero estudar e ganha pouco, não sei o que, o fato de ele ter desenvolvido essa capacidade financeira, né, de trabalhar com investimentos e tal, pode fazer com que ele, mesmo ganhando pouco, mesmo sendo um high achiever, né, uma pessoa que conquista demais, sem ser aquele super empreendedor, pode ser que ele consiga construir uma vida financeira, mesmo sendo uma pessoa que, como eu te falei aqui, que não consegue grandes feitos, que ele consiga passar em 20, 25, 30 anos, pelo aprendizado que ele teve naqueles 5 primeiros anos, atingir o equilíbrio financeiro, uma independência financeira, mesmo trabalhando em empregos não brilhantes, que não têm remunerações absurdas. Por quê? Porque ele teve a educação financeira desde o início. Então, assim, a poupança aliada à educação financeira das crianças deve evitar todos os riscos do que eventualmente chegar. Eu tenho visto muitos pais focando em entregar para os filhos um apartamento, tá certo? Tudo bem que são pais de alta renda, etc. Entregar para os filhos um negócio, 500 mil reais e tal. Isso não é garantia de que o seu filho vai se desenvolver de forma independente. Assim, sendo bem honesto, eu acho até raro. O mais comum, não é que as pessoas recebam praticamente nada ou muito pouco, ou apoios até sair de casa com boas faculdades, e eventualmente quando sai de casa recebe algum apoio do pai, do que eventualmente chegar e receber uma bolada e falar assim: filho, olha o que eu juntei para você para fazer o seu pontapé inicial de vida funcionar bem. Funciona muito bem para 10, 15% das pessoas, bem para 40, 50% das pessoas que vão fazer com que aquele dinheiro dure algum tempo, e dá errado para uma quantidade significativa de pessoas, né? Mas se você alia essa poupança em algum momento que a criança tem maturidade, que o jovem tem maturidade, com a educação financeira, os riscos caem muito, porque pelo menos a sensibilidade de investimento que ele teve que desenvolver, porque ele era responsável por decidir aonde colocar aquele dinheiro em renda variável. Por que renda variável? Porque renda variável traz risco. E só no risco é que a gente a gente aprende a queda, a gente aprende que errar dá prejuízo, errar dói e acertar é muito bom. Né? Renda fixa é um negócio modorrento, né? Renda variável é isso, e 15 anos o garoto não tem que ter nenhum problema com isso, 13, 14 anos não tem que ter nenhum problema com isso. Se a gente entregar para esse filho, como muitos estrangeiros entregam para os filhos dele, uma capacidade de gerenciar a própria carteira patrimonial com
13, 14, 15, 16, 17 anos, mesmo que a pessoa seja um underachiever, ou seja, que ele não seja aquele cara brilhante que vai ser o melhor do trabalho dele, na profissão dele, vai ganhar pouco, relativamente pouco, mesmo assim ele pode conseguir se dar muito bem com a gestão do próprio patrimônio. Então, é importante fazer poupança, mas mais importante do que fazer poupança é a gente aliar isso com educação financeira. Bota o garoto no risco. Quando ele tiver maturidade, garoto ou a garota, óbvio, a criança no risco, quando tiver maturidade, entrega no risco, observa e deixa ela errar, deixa ela acertar. Aí sim, você solta a mão, dá o livro que ela quiser, dá o curso que ela quiser, entendeu? Que a criança quiser, olha com ela, discute ações com ela. Ah, eu não entendo muito disso, aprende junto com ela, entendeu? Mas é o que eu vi funcionar com grande chance de gerar adultos responsáveis e independentes financeiramente.